Olá! Então, como começar esse vídeo, né? É muito complexo, porque alguns momentos eu me vejo, assim, um pouco distante das coisas, assim, de outras coisas na minha vida. Então, o motivo desse vídeo é mais ou menos explicar aí algumas coisas, alguns fatos que acontecem. Eu não sei se isso é uma síndrome, eu não sei dizer. Mas é muito comum pra mim eu estar de vez em quando pensando dessa maneira. Porque o que acontece? Fazer vídeos pra mim é algo ainda muito recente. Fazer vídeos na internet e de vez em quando tá expondo certas verdades, assim, e me parece um pouco, sabe, uma libertação, entende? Me parece um pouco libertador. Mas foi pensando um pouco numa notícia que eu vi na televisão, não sei se foi na televisão, mas mostrou que, por exemplo, não foi na televisão, se foi, não deve ter sido também, mas muitas vezes é isso que me preocupa, sabe? Mas é uma coisa que me preocupa, mas de fato não sei se realmente deveria ser algo para se preocupar, né? Não sei. Mas eu, por exemplo, nessa notícia mostrava que muitas vezes uma pessoa, quando ela está se candidatando a um emprego, as pessoas que estão recrutando, elas costumam também ver os perfis sociais das pessoas, né? Dos candidatos. E muitas vezes eles possibilitam ali ver de alguma maneira como é a vida social qual é o perfil da pessoa nas redes sociais. E muitas vezes isso tem impacto para contratar ou não. Né? Enfim, o que acontece, gente? Isso eu estava ouvindo na rádio, né? Eu acho que na rádio CBN, que muitas vezes os recrutas eles costumam mapear como é a maneira como essas pessoas, os candidatos, estão aí expondo a vida social deles nas redes, né? E isso teria um impacto na candidatura, né? Então, às vezes eu penso nisso, sabe? Às vezes eu penso muito nisso, se fazer vídeos também tem esse impacto na vida. Mas muitas vezes eu penso, gente, que por mais que a gente pense, não, a gente tem que, quando a gente está se candidatando a um emprego, né, a gente tem que ser formal, a gente tem que se vestir bem, a gente tem que falar bem, né, tem toda aquela preocupação, né, de fato, e experiência, né, cursos e tudo mais. E às vezes a gente tenta aí zelar da nossa imagem, né? Acho que o que mais importa na vida de todas as pessoas é zelar pela própria imagem. E por mais que às vezes eu pense, nossa, eu vejo aí muitos youtubers, né? Eu fico até imaginando, caramba, como é viver de YouTube, né? Às vezes eu fico pensando, mas não é essa a minha intenção. Mas eu me preocupo sim, pessoal. Muitas vezes eu penso se realmente ainda faz sentido pra mim fazer vídeos, sabe? Às vezes eu comecei aqui por curiosidade, né? E eu não sei se isso vai chegar a ser algo sério, mas ainda eu percebo, gente, que eu consigo, ao menos, falar o que realmente eu sinto, né? Eu consigo, assim, por meio de um vídeo, falar o que realmente sinto. Porque muitas vezes assim você tá na rua, né? Muitas vezes eu vejo outras pessoas, eu vejo a rotina das pessoas, assim, eu consigo entender mais ou menos como é estar, assim, como anônimo, né?
Eu consigo perceber. E é uma coisa que eu ainda creio que pra mim ainda vale a pena, sabe? Poder ser anônima, poder estar anônima, né? Então às vezes quando a gente se expõe, quando a gente vê aí pessoas se expondo, né? Ou já chegaram a ter um sucesso repentino, vai ser raro essa pessoa ela se pronunciar da mesma maneira se ela tivesse normalmente na rua, né? Não sei. Mas é uma grande preocupação, né? Eu não sei se eu realmente teria essa preocupação, viu? Porque uma coisa é você zelar a sua imagem, né? Você zelar, eu tenho que me candidatar, né? Eu tô passando por uma experiência, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Né? Mas a gente tem essa preocupação com a própria imagem. E tem outra área da nossa vida, que é a gente desabafar. Né? E eu acho que fazer vídeos assim mostra o quão verdadeiro eu posso ou eu posso tentar. Sim, eu acho que fazer vídeos na internet pra mim era uma terapia e hoje eu vejo que eu vejo um compromisso, sabe? Um compromisso aí. E quando eu estiver fazendo um vídeo, eu vou pensar assim, dessa maneira, né? Um compromisso. De fazer algo que eu realmente vejo que faz sentido. Eu não vou fazer um vídeo assim porque deu na cabeça, assim, não, vou fazer. Não, gente, eu percebo que muitas vezes eu consigo refletir certas coisas melhor quando eu estou fazendo um vídeo. Porque nesse momento, quando eu falo, quando eu exponho uma ideia, eu estou expondo aqui uma coisa que eu sinto. Não é uma coisa que eu sou obrigada, entendeu? Como, tipo, para uma entrevista de emprego. Às vezes eu sou obrigada a estar falando os meus pontos positivos, né? Os meus pontos fracos. E eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade, né? De, assim, falar meus pontos fortes, né? De expor meus pontos positivos, né? É muito difícil a gente se assegurar do quanto a gente é capaz de alguma coisa. E é isso que eu muitas vezes vejo no cotidiano, né? Nossa, essa pessoa tem muita experiência na vida, né? Às vezes eu vejo assim, pessoas que são geniais, pessoas assim, que são muito bacanas. E muitas vezes eu vejo no cotidiano assim, no cotidiano mesmo. E às vezes eu percebo quanto ainda tem pessoas ainda que não tem canal no YouTube, sabe? São pessoas que realmente passam uma boa experiência na vida delas, sabe? É uma coisa bem legal que eu vejo no cotidiano. E apesar disso, gente, apesar de que sim, tem isso, às vezes eu vou confessar aqui algumas coisas, gente, que eu sou mais fácil falar assim por vídeo do que realmente falar assim dessa maneira quando eu estou com as pessoas conhecidas, sabe? Eu realmente não consigo ser isso. Eu sinto que muitas vezes parece que eu tô sendo falsa, sabe? Às vezes parece... Mas não é a minha intenção, sabe? Não é a minha intenção. Porque às vezes eu vou ver que, por exemplo, tenho certos familiares que eu não tenho muita familiaridade, sabe? É bom ter pessoas assim, parentes, assim, mas não há não tem como haver às vezes um certo respeito, sabe? Às vezes parece que é muito comum as pessoas cobrarem dos outros porque ela estuda em tal lugar ou trabalha em tal lugar. E eu confesso que muitas vezes as pessoas pegam os pontos fracos das pessoas por isso, sabe? E quando eu realmente penso, às vezes eu penso, será que eu sou isso mesmo? Às vezes eu penso dessa maneira, porque às vezes eu vejo que as pessoas encaram umas às outras diferente. Né? Isso acontece, isso é muito fácil acontecer.
Aí eu muitas vezes, antigamente, eu pensava dessa maneira. Que será que a única coisa que vai prevalecer na minha vida, ou a única coisa que vai dizer sobre mim, é o que eu estudo, onde eu trabalho, com quem eu me envolvo, sabe? Muitas vezes parece que, desde que eu era religiosa, a única coisa que determinava na minha vida era isso. Era a minha imagem. Então, às vezes eu tinha essa grande preocupação. Ai, como é que as pessoas vão... como é que as pessoas elas vão me enxergar? Qual vai ser a impressão das pessoas a meu respeito? Sabe? Era uma grande preocupação por nada. Porque muitas vezes o que eu achava daquelas pessoas simplesmente eu queria respeito, mas não conseguia também ver atributos positivos naquela pessoa, sabe? Muitas vezes eu via que aquela pessoa não era a pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado, mas eu queria ter o respeito daquela pessoa, sabe? Era uma preocupação que eu tinha naquela época, e eu confesso que hoje não... Eu confesso que hoje eu tô bem livre disso, sabe? Que muitas vezes tem pessoas que passam na nossa vida e não fazem sentido nenhum, sabe? Então, eu me preocupava muito com isso. Eu me preocupava muito mais com a minha imagem, que imagem as pessoas iam ter de mim, e isso não dizia nada sobre isso, sabe? Então, às vezes a vida dá voltas, né? Sim, às vezes a vida dá muitas voltas e hoje eu vejo o quanto é importante eu estar por exemplo, eu procurando cursos de autoconhecimento, sabe? Seja coaching, seja educação financeira, muitas vezes eu poder me conhecer melhor. Eu acho que é uma coisa que determina aí de eu poder implementar isso na minha vida, sabe? Eu imagino que as coisas façam mais sentido dessa maneira. E às vezes eu tenho uma grande preocupação, gente, que é a seguinte. Muito tempo atrás, eu digo isso desde a minha adolescência, né? Eu já comecei a pegar pra mim certas coisas que eu que eu já desprezava também. Porque ao mesmo tempo que eu esperava o respeito das pessoas, eu escolhia as pessoas que eu iria desprezar também, de alguma maneira. Eu achava que eu tinha que fazer o possível para estar naquele padrão, sabe? Então, às vezes eu pensava dessa maneira. E sim, existia um ciclo. Eu confesso que eu também seguia um certo padrão também, que era de saber escolher minhas companhias, sabe? Muitas vezes eu confesso que de alguns tempos, assim, na adolescência eu já classificava o que eu queria pra mim de fato e o que eu não queria. Sem ser ruim, né? Sem ser rude. Por mais que realmente as pessoas elas tinham essa impressão. Seria um tipo de opressão velada. Eu confesso que eu também acabava transmitindo isso para as pessoas, infelizmente. Porque, por exemplo, eu acredito que em alguns momentos eu tinha tendência a ter androfobia, por exemplo. Fobia, tipo... eu acredito que eu tenho uma certa androfobia. Eu não queria me rebaixar a outros colegas, né? Eu confesso que às vezes eu tinha dificuldade aí de tentar uma aproximação, se bem que até hoje eu tenho uma certa dificuldade de me aproximar de rapazes, assim, né? Desde que eu sofri bullying, porque foi uma coisa que eu desencadeei há muito tempo. Foi o bullying e eu acabei desencadeando aí uma revolta com outros garotos na minha vida. Então,
eu acabava tendo que alçar ali um desafio comigo. E eu confesso, gente, que apesar disso também, eu acabava tendo também tendência à misoginia. Então, gente, o motivo da misoginia é porque eu me sentia acima das outras garotas, entendeu? Muitas vezes eu percebia que as meninas, elas do meu convívio, elas eram inferiores a mim. Então isso era negativo, né? Também eu tinha tendência a ter uma certa homofobia, então, era coisa assim que eu absorvia da igreja. E eu não sabia o quanto